Jesus. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs, a graça e a paz. Que bom estar aqui com vocês, privilégio. Quero agradecer imensamente a oportunidade. Obrigado ao conselho, por ter permitido estar aqui. O conselho estende o convite, e nós estamos aqui. Agradeço à igreja também pela paciência, pelo carinho, pela acolhida. É bom estar aqui com vocês, rever alguns de vocês. Alguns são novos aos meus olhos, o que também me agrada bastante, essa renovação que vai acontecendo, esse agregamento de pessoas que vai acontecendo, isso é muito bom. A igreja precisa disso e nós nos alegramos. Eu quero felicitar a igreja, por esses 52 anos de plantação do trabalho aqui, mais de meio século, e também os 31 anos de organização do trabalho aqui em Maringá, no Jardim Alvorada, e louvar o nome do Senhor pela vida de vocês. Saibam que eu tenho intensamente orado pela vida de vocês, por ser a igreja que acolhe a minha família, por ser uma igreja pela qual eu nutro um particular carinho, uma particular admiração, e saibam que eu tenho orado por vocês. Trago o abraço da Igreja Presbiteriana de Toledo, no oeste do Paraná, daí, tem que soltar um daí, lá do oeste, e trago um abraço, então, da igreja lá. Nós somos a única igreja presbiteriana na cidade, estamos trabalhando para que o trabalho presbiteriano cresça, que o trabalho presbiteriano caminhe. A nossa igreja tem passado por um processo que eu estou vendo aqui, de novas faces, de novas vidas. O Senhor tem nos permitido pregar o Evangelho na cidade e fazer missão na cidade. Nós focamos o nosso alvo missionário na nossa cidade. Então nós temos pregado o Evangelho de Cristo na cidade, nós temos investido na cidade e o Senhor tem nos abençoado. A igreja tem crescido graças ao bom Deus, depois de um processo de revitalização que nós imprimimos lá. E agora o Senhor tem nos concedido a graça de crescer. Então eu trago um abraço da igreja e que Deus abençoe, Estamos irmanados, A nossa Constituição diz que nós somos uma organização de igrejas federadas. Então nós estamos irmanados. E a igreja de Toledo dá os parabéns aqui, então, para os irmãos e para as irmãs. E nessa manhã eu quero compartilhar uma mensagem com vocês voltada a esse tema da igreja, voltada a esse momento de celebração. E quando nós estamos com uma oportunidade dessa, é importante nós refletirmos um pouco a respeito do nosso papel como igreja e da nossa posição no Evangelho, porque é pelo Evangelho que nós fomos salvos, pela graça, mediante a fé, e pela mensagem do Evangelho. A igreja é a portadora da mensagem do Evangelho. Qual igreja é essa? De que igreja nós estamos falando? Hoje nós estamos aqui em particular celebrando o aniversário de uma igreja presbiteriana. Mas quando nós falamos de igreja, nós falamos da igreja do reino de Deus, e uma igreja que perpassa as suas placas. Apesar de sermos presbiterianos e amarmos a igreja presbiteriana, e eu espero que você ame a igreja presbiteriana, e que você, sabendo das dificuldades da igreja, ainda assim a ame, mas nós sabemos que o Evangelho não é particular nosso. O Evangelho não é particular de uma denominação, de uma placa. O Evangelho é a mensagem de Cristo Jesus manifesta pela igreja de Cristo. E aí nós vamos ter várias denominações. Então, nós precisamos pensar o nosso papel como igreja da além fronteiras, nosso papel como igreja de Cristo, aí nós estamos emanados a vários irmãos e irmãs em todos os lugares do mundo, e o nosso papel como igreja em particular. E para nós pensarmos um pouco nessa ideia, nessa manhã, gostaria de que você abrisse a sua Bíblia, por favor, na carta do apóstolo Paulo à igreja da Galácia, Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 1, e nós vamos dos versos de 1
até o 24. Eu vou trabalhar em particular os versos de 18 a 24, mas eu vou te introduzir aqui de uma maneira mais profunda no tema, e à noite eu volto, e aí nós vamos no 2, até uma parte do capítulo 2, também pensando nessa questão da igreja e o seu papel no Evangelho. Nessa manhã, eu quero falar do Evangelho que constrói pontes. A perspectiva do Evangelho que constrói pontes. Gálatas, capítulo 1, os versos de 1 a 24. Eu vou ler, por favor, acompanhe comigo. Tem na projeção aí, né? Aí já aproveito também, já saudei os irmãos e irmãs aqui. Saúdo os que estão nos assistindo pelas redes sociais também, né? Creio que está sendo transmitido nessa manhã, então saúdo também aqueles que nos assistem. E o texto está na projeção, mas você está com a tua Bíblia também, acompanhe, por favor. Diz assim, olha: Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus, companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de nosso Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estáis passando tão depressa e que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Verso 13. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, apouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e sangue. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Até aqui nessa manhã, vamos orar, irmãos e irmãs. Pai glorioso, obrigado pela tua palavra, pelo evangelho, ó Pai, que temos diante de nós. E pedimos que o Senhor nos oriente, nos conduza, e que em Cristo Jesus, ó Pai, nós sejamos mais do que vencedores. Concede-nos a graça nessa manhã de entender, ó Pai, os teus santos propósitos e de viver segundo a tua vontade e graça. Não segundo o propósito de homens, como o próprio Paulo diz aqui, mas segundo o teu chamado e a tua glória. É a nossa oração no nome santo de Cristo Jesus. Amém e amém. Essa carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, né, e só para te situar, Gálatas não era uma igreja, tá? Então, quando Paulo escreve aos Gálatas, ele não está escrevendo a uma igreja somente, mas sim a várias igrejas. A Galácia era uma região, né, dominada pelo Império Romano,
agregado pelo Império Romano, né? E dividido em duas grandes penínsulas, em duas grandes partes. Muito provavelmente, até por questões de datação do texto, Paulo está escrevendo essa carta à parte sul da Galácia. As igrejas de Antioquia da Pisídia, de Ferbe e de outras igrejas ali daquela região. Então, a Galácia era toda uma extensão territorial, tá? Que durante um tempo foi um império considerado amigo de Roma, e depois de um tempo Roma agregou então esse império e fez dele então parte do grande império romano. Paulo empreende ali a pregação do evangelho, e há muitas conversões. Sabemos que Pedro se dirige aos judeus e vai proclamar o evangelho do reino, e Paulo então vai para os gentios, e ele fala então do evangelho da grande igreja, prega para a grande igreja, trazendo agora para o seio, né, do cristianismo também a comunidade, também os eleitos do meio gentílico. Então ele vai e começa a pregar o evangelho, e ele prega, e ele anuncia que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, e nessa campanha muitos se convertem. E Paulo então começa a organizar igrejas. Se você observar uma questão, você vai perceber que as cartas paulinas, principalmente as cartas paulinas, as cartas pastorais, elas são cartas que sistematizam a igreja. Elas vão ensinar como a igreja deve proceder. Não que Paulo tenha a intenção, pelo menos não dá para observar isso, que Paulo tenha a intenção de usar métodos e sistemas. Mas a ideia de Paulo é passar aquilo que ele recebera por meio do Espírito às igrejas às quais ele estava formando. Então ele vai ensinar como viver o Evangelho de Cristo, como ser igreja de Cristo. Então se você for olhar as cartas, 1ª, 2ª Coríntios, se você for olhar as cartas às igrejas de Tessalônica, se você for olhar a carta às igrejas da Galácia, se você for olhar todas as cartas pastorais, você vai perceber isso. Paulo vai ensinar a igreja a ser igreja. Eles estão começando, eles estão iniciando o trabalho como igreja. E ele vai então, além de trazer todo um compêndio, todo um escopo teológico, ele vai também ensinar, olha, vocês têm que fazer assim. Vocês não podem mais proceder dessa maneira, vocês não podem mais cultuar da maneira que cultuavam, vocês não podem ter mais as ideias que vocês tinham. Paulo, inclusive, vai lançar sobre essas novas igrejas a ideia da cosmovisão cristã. Como um cristão deve conceber o mundo, como um cristão deve conceber o culto, como um cristão deve conceber o casamento, como um cristão deve conceber a vida. Então, Paulo está ensinando isso tudo às igrejas. Então, essas cartas elas têm esse intuito, né? E apesar de eu, particularmente, né, eu ser adepto, eu gosto muito da tradição petrina, eu gosto muito de Pedro. Pedro, eu acho que eu me identifico muito com Pedro, né? Na questão temperamental, eu gosto muito da simplicidade de Pedro, mas do poder que emana das palavras de Pedro, né? Um homem simples, um pescador simples, mas provido de uma sabedoria vinda do Espírito, e Pedro vai escrever cartas maravilhosas, né? As duas cartas que nós temos de Pedro são as cartas que têm o melhor conteúdo grego que você possa imaginar. O grego mais límpido, o grego, a melhor ideia, o grego mais bem escrito vem das cartas de Pedro. Nem Paulo conseguiu escrever um conteúdo tão límpido e tão profundo na língua original como Pedro conseguiu. Porém, Paulo, ele tem um conteúdo que é inegavelmente maravilhoso. Paulo ensina a igreja como ser igreja. Ele traz com amor e graça. Paulo se dava pela igreja. Ele se preocupava com a igreja. De maneira que ele vai escrever coisas que perduram até hoje. Nós aprendemos com Paulo até hoje. Nós devemos aplicar os ensinos cristãos trazidos por Paulo para as nossas vidas até hoje. E Paulo, então, traz esse ensino à igreja. Ele vem ensinando a igreja. Porém, Paulo sofria represálias. A mensagem do evangelho sofria represálias nesse tempo. E quem eram
as pessoas, que grupos estavam resistindo à mensagem do Evangelho. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele escreve com o intuito de combater a invasão do judaísmo nas igrejas gentílicas. Os judeus estavam querendo perverter a mensagem do Evangelho. Na realidade, estavam querendo diluir a mensagem do Evangelho. Essa era a estratégia aqui em Gálatas. Eles estavam tentando diluir a mensagem do Evangelho. De que maneira? Eles estavam tentando trazer para dentro do Evangelho, trazer para dentro da mensagem cristã, princípios do judaísmo. Quais princípios eram esses? Eles diziam que não se podia praticar a verdadeira religião se os homens não fossem circuncidados, não se poderia viver a verdadeira vida cristã ou a verdadeira religião que glorificava a Deus se não fossem observadas determinadas leis, principalmente as leis dietéticas, né? As leis cultuais, né? E algumas leis cerimoniais. E eles diziam, em alguns momentos, mais adiante, que, inclusive, não se poderia cultuar a Jesus como Deus, ou como Filho de Deus. Mas aqui, na carta aos Gálatas, a grande questão era, eles estavam querendo que os homens se circuncidassem e que as leis fossem observadas. E Paulo vai dizer não façam isso. Não deem ouvidos a estes homens. Porém, havia um grupo que já havia meio que largado mão. Tanto que ele fala, me assusta, admira-me no verso 6, ele fala, né? Me causa espanto, estejais passando tão depressa daqueles que vos chamam na graça de Cristo para outro evangelho, para uma outra mensagem. Me admira vocês estarem entendendo ser necessário suplementar o evangelho. A graça não ser suficiente para vocês. Vocês precisarem de cortar, de mutilar a vossa carne. Vocês precisarem de um determinado dia para prestar culto a Deus. Apesar da igreja ter com muito apreço, né, o dia do Senhor, o dia de domingo, né, esse é um dia especial realmente para nós. Porém, nós sabemos que todos os dias são dias do Senhor, criados para louvor e honra da sua glória. Porém, os judeus diziam, não, precisa observar o sábado. Vocês precisam ir lá para a sinagoga, vocês precisam ir lá para o templo. E Paulo vai dizer em toda a carta aos Gálatas que não há necessidade de suplementar o evangelho. Nós não precisamos ficar criando coisas. A mim, particularmente, é muito assustador a ideia da igreja moderna. Eu gosto, nutro e tenho trabalhado isso como um pastor lá em Toledo. A igreja, um sistema um pouco tradicional, não tradicionalista, tá? Eu estou numa região bem tradicionalista, bem gauchesca, né? Então, o povo lá é mais tradicionalista, mas combatendo alguns modernismos da igreja. A igreja tem se tornado muito pragmática, muito cheia de programação, muito cheio de animação, muito cheio de coisas para cativar pessoas, mas tem se esquecido de que o que nos basta é o evangelho. O que nos basta é a mensagem da graça, o que nos basta é o Senhor Jesus Cristo. E a igreja vai inventando coisas, para preencher corações vazios. Mas do que os corações estão vazios? De Cristo. Então nós não precisamos de mais nada. Paulo está dizendo, vocês não precisam de mais nada, vocês foram salvos pela graça. Então, não sejam nécios. Não é assim que Paulo vai chamar mais adiante os Gálatas? Ó Gálatas insensatos, nécios. Porque eles estavam caindo na lábia desses falsos mestres, desses judaizantes. Percebendo que Paulo era habilidoso e, acima de tudo, munido do poder do Espírito Santo, esses judaizantes então começam a descredenciar Paulo. Esse é um outro grande problema que Paulo vai combater aqui na carta aos Gálatas. Os judaizantes começam a descredenciar Paulo. De que maneira? Olha, nós conhecemos os apóstolos. Sabemos quem eles são.
Principalmente nós conhecemos a Pedro, o grande líder apostólico. O evangelho que Paulo prega não é o mesmo evangelho que Pedro prega. Esse evangelho de Pedro é melhor, a mensagem de Pedro é melhor do que a mensagem de Paulo. Aliás, a mensagem de Paulo nem crédito deve receber. Paulo não é dos apóstolos. E Paulo então vai dizer, não, eu não recebi o evangelho de homens. E nem preciso da autorização deles. O evangelho que eu vos trago é o evangelho dado a mim, mediante o Espírito. E ele vai então relatar aqui, ele vai provavelmente estar se lembrando daquele episódio a caminho de Damasco, onde o próprio Cristo em espírito o visita. E fala com ele, lhe entrega o evangelho. E ele diz, olha, eu não precisei, não recebi de homens. Não foram eles que me pregaram. Por isso eu pude, logo após a minha conversão, na autoridade do Espírito, sair e pregar. E ele vai dizer que ele foi para a região da Arábia. Foi lá pregar o evangelho. O crédito que eu tenho, a autoridade que me foi dada pelo Espírito. O evangelho que a igreja precisa é esse. O evangelho munido do Espírito Santo. A igreja não pode esfriar. A igreja deve estar movida, aquecida. Ela deve estar cálida do poder do Espírito Santo de Deus. E Paulo diz, olha, o que eu tenho vos pregado vem do próprio Deus para a vida de vocês. Mas os judaizantes, eles eram implacáveis. E eles diziam, não, nós não queremos esse evangelho. E vocês, Gálatas, para ficarem bem com o império, para ficarem bem com a religião estabelecida, a verdadeira religião, não aceitem esse evangelho, não aceitem essa pregação. Então, Paulo tinha dificuldades ali para imprimir as regras, eles se colocavam contra tudo aquilo que era então pregado por Paulo. Então esse era o cenário no qual ele vai narrando e ele vai dizendo, olha, eu não estou procurando agradar a homens, não estou procurando o favor de homens, e a mensagem que eu trago a vocês, mesmo não fazendo parte do colégio apostólico, tem tanta autoridade e verdade quanto aquela que vos foi pregada. Tanto que ele diz no 11, faço-vos porém saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não recebi no 12, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. E ele traz aqui então a base, a autoridade do seu evangelho. Porém, é interessante que após nos relatar isso, Paulo vai fazer aqui a menção de um fato histórico. E é a partir daqui que eu quero trabalhar um pouco mais com os irmãos e trazer algumas aplicações para essa manhã. Que é aquilo que ele relata a partir do verso 18. Ele diz assim, olha, decorridos 3 anos, então, eu subi a Jerusalém. Eu fui até Jerusalém. E a maneira que Paulo escreve aqui denota que ele foi por vontade própria. Ele entendeu ser necessário ir até Jerusalém. Até a sede da religião judaica, até a sede da religião aonde Pedro estava. Para avistar-me com Cefas. Então, Paulo se dispõe a ir conversar com Pedro. Ele se dispõe a ir falar com Pedro. A ter uma conversa com Pedro. De maneira que ele vai então até Jerusalém. E ele diz que permaneceu lá 15 dias. Ele ficou metade de um mês lá, 2 semanas lá, um período bem intenso, bem interessante. E ele diz que, além de Pedro, ele esteve com Tiago, o meio-irmão do Senhor Jesus Cristo. E é interessante então que ele vai ter uma conversa bem particular, porque tanto Pedro quanto Tiago eram líderes da religião cristã entre os judeus. Eles eram os baluartes, principalmente Pedro, mas Tiago também era um proeminente líder na religião cristã
entre os judeus. E ele então fala, olha, eu estive com Pedro e também com Tiago. Ora, acerca do que vos escrevo no verso 20, eis que diante de Deus testifico e não minto. Então, eu trago a vocês um testemunho real, testemunho fiel. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Então, depois que eu tive essa conversa com os líderes, eu fui para as demais regiões, onde ele não era conhecido das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. E essas igrejas somente ouviam dizer dele, né? Aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus ao meu respeito. E a partir desse relato, é interessante nós vemos o seguinte: a autoridade de Paulo era contestada. O evangelho que ele pregava era contestado. Estavam colocando a mensagem de Paulo em paralelo com a de Pedro e tentando descredenciar o evangelho que Paulo pregava. Isso, de certa maneira, poderia causar uma tensão. Isso, de certa maneira, poderia causar uma inimizade. Isso, de certa maneira, poderia criar facções na igreja, divisões na igreja. Tanto é que o próprio Paulo vai combater essa ideia, né? Com aqueles que dizem, eu sou de Paulo, sou de Apolo. Ele fala, não, nós somos todos de Cristo. E essa é a ideia que a igreja deve ter. Porém, muitas vezes, nós, na nossa caminhada cristã, nós vamos criando barreiras a isso. Nós vamos criando divisões. E se a igreja quer ser fiel ao chamado do Senhor, se a igreja quer ser cumpridora da mensagem do Evangelho, ela não pode ser uma igreja que cria divisões, nem externas, nem internas. Porém, parece que algo que cativa muitos crentes é a divisão, a facção. Eu sou de Calvino, sou de Lutero. Eu não sei, aqui, não sei se a tradição luterana é muito forte. Lá onde eu estou, a tradição luterana é bem forte. A presença luterana é bem forte. Então é bem comum você ouvir falar dos luteranos. Inclusive lá tem uma igreja luterana, conhecida como Igreja do Sino, que inclusive hoje, é o último domingo do mês, tem culto em alemão. Todo em alemão. O pastor luterano prega de costa para a igreja, virada para a parede, para o púlpito, em alemão. Todo em alemão. Tá? Eu nunca fui, também se fosse não entender nada, né? A Simone entende, ela fala alemão. Brincadeira. Não fala não. Mas o povo pergunta para ela lá se ela fala alemão, né? Ela tem bem o estereótipo da turma lá, né? Das Fridinhas de lá. Então, Frida é alemoa, tá, gente? E Fritz é alemão. Já aprendi isso, como eu aprendi que Schwartz é preto. Então, eu já ouvi bastante Schwartz lá. Assim, Schwartz, né? Então, eu já não tenho o estereótipo da turma lá, né? Então, nós temos muito isso. Eu sou do fulano, eu sou do Beltrano. Eu sou de Calvino, eu sou de Lutero. Sou do pastor Alessandro. Sou do pastor Ricardo. Sou do fulano de tal. Isso muitas vezes tem causado um péssimo testemunho para as pessoas aí fora. Principalmente para aqueles que não entendem nada. Muitas vezes nós temos criado barreiras. Algumas diferenciações são necessárias. Por conta dos desmandos, por conta das heresias, por conta das falsidades e mentiras. É importante a gente ter essa noção. Porém, muitas vezes nós brigamos por coisas desnecessárias. Nós criamos barreiras desnecessárias. Tanto é que, muitas vezes, a imagem que se tem é de uma igreja fragmentada, é de uma igreja faccionada, de uma igreja dividida. As pessoas olham de fora e veem isso. Essas são questões externas. Mas, muitas vezes, há divisões internas. E a igreja, muitas vezes, sofre porque, dentro do seu seio, há grandes divisões. Existe dentro da igreja irmãos que não conversam com outros irmãos. Irmãos que detestam irmãos. Há pessoas que gostam de determinadas famílias e não de outras famílias. Gostam de determinados... aqui, uma coisa maravilhosa, vocês têm
uma equipe de louvor que tem várias escalas, né? Eu ia falar várias equipes de louvor, mas não é a ideia. Vocês têm uma equipe de louvor com várias escalas. Eu gosto daquela formação. Aquele baterista sofre, né? Baterista, pra gente fazer o baterista parar de sofrer, nós trocamos a bateria, colocamos aquela bateria eletrônica. Aí o dia que ele está nos fazendo sofrer, a gente abaixa o volume. Que ele não assista a transmissão hoje para ele não saber, porque ele está lá com o fone, né? Aí ninguém sabe, né? Eu gosto daquele baterista. Eu gosto quando o pastor toca. Eu gosto quando o teclado. Então, muitas vezes a igreja está com essa ideia. Eu não gosto quando determinada pessoa prega, ou quando determinada pessoa dá aula. E muito disso porque a igreja, em muitos rincões, perdeu a essência de que nós estamos aqui para glorificar a Deus, para cultuar a Deus, para agradar a Deus. Paulo vai entender isso aqui. O meu chamado é para glorificar a Deus. E eu não posso criar no meu coração nenhum tipo de amargura, nenhum tipo de divisão. Eu não posso criar na ideia daqueles em quem eu estou imprimindo as marcas do Evangelho a ideia de que o que eu prego é para tirar de lá e colocar aqui. Não, nós somos um corpo em Cristo. E ele então sobe a Pedro. Ele vai até Pedro. Ele vai estreitar laços. Mais adiante, num outro texto, aqui em Gálatas mesmo, Paulo vai narrar mais uma vez, ele vai 2 vezes até Pedro. Na segunda vez, ele encontra mais apóstolos juntos. E ele diz, olha, preguei a eles o evangelho o qual eu tenho anunciado, e eles nada me acrescentaram. Um irmão viu esse texto e falou, olha, pastor, Paulo tinha um coração muito duro. Eu falei, porque ele falou que foi lá e o povo não acrescentou nada a ele. Eu falei, não, calma, querido. Quando ele disse que nada lhe acrescentaram, é o seguinte, ele pregou e ninguém precisou falar, falta isso ou falta aquilo. Então não precisou fazer acréscimo ao que ele pregava. O que ele pregava era correto e suficiente, igual o que se prega aqui. Então, Paulo tinha um coração bem bom, apesar que de vez em quando Paulo batia pesado, né? Dessa parte eu gosto muito de Paulo, né? Então, ele vai estreitar relações. Ele vai procurar aproximação. Ele vai mostrar que o evangelho não é para dividir. O evangelho é para aproximar. Apesar de nós termos ideias diferentes. Apesar de nós termos histórias diferentes. Apesar de muitas vezes, em determinadas situações, nós temos conceitos diferentes. Mas nós somos um povo unidos e irmanados pelo amor de Cristo Jesus. E pensando num tempo desse, no qual vocês estão agora comemorando, tempo de celebração, tempo de alegria, essa é uma mensagem com a qual nós precisamos nos deparar. De que se a igreja quer continuar caminhando, se a igreja quer continuar sendo profícua, se a igreja quer continuar exercendo o seu papel, sendo relevante no mundo, sendo relevante na sociedade, combatendo heresias, desenvolvendo o seu papel como pregadora do Evangelho de Cristo, ela precisa combater todo e qualquer tipo de divisão. A igreja não pode caminhar dividida, ela tem que caminhar unida. E nessa atitude que Paulo traz aqui, sendo contestado, duvidando do seu papel, diminuindo o seu poder, ele toma uma atitude, ele faz um relato que deve nos chamar a atenção. Ele vai atrás, então, de construir pontes. E assim, então, deve ser com cada um de nós. Nós devemos ter no coração, porque estamos todos irmanados em Jesus Cristo. Nós devemos nutrir esse ideal como igreja, de construir pontes externas e internas, de maneira que a igreja se torne cada vez mais poderosa. Tanto porque o que nós ansiamos, o nosso desejo é que a igreja cresça. Nós olhamos com o intuito de que o reino seja edificado. E para isso, muitas vezes, nós vamos ter que abrir mão de vontades, de conceitos. Mas eu gosto assim.
Às vezes não vai ser do jeito que você gosta. Às vezes não vai ser do jeito que você quer. Ah, mas se não for assim, então eu não quero mais. E aí nós mostramos muitas vezes uma atitude infantil da nossa parte. Muitos crentes têm agido com meninice. Esses dias atrás eu estava pregando lá em Toledo e eu falava sobre isso. Os crentes se embirram com determinadas coisas e eles começam a punir a igreja. De que maneira que ele pune a igreja? Não vou mais. Não vou. E começam a se afastar. E começam a criar celeumas, divisões. Porque estão procurando o seu próprio interesse e não o interesse do rei. Nós devemos viver, falei isso ontem aqui para os jovens, que o evangelho, ele além de ser pregado, ele tem que ser vivido. E nós devemos viver o princípio da união. Então eu devo me dispor, eu devo ter uma atitude proativa de construir pontes. E é o exemplo do que nós vimos brevemente aqui no texto. Eu quero trazer então algumas aplicações, algumas ideias, para que nós possamos então ter essa atitude e manifestarmos um evangelho que constrói pontes. A primeira delas é que nós devemos nos dispor a estreitar laços, a construir pontes. Deve haver uma disposição da nossa parte. Muitas vezes nós ficamos esperando que o outro faça. Nós ficamos esperando que o outro tome uma posição. Deixa. Se a pessoa vier falar comigo, eu falo. Se ela não vier falar comigo, eu não falo. Se a pessoa vier me procurar, eu converso. Não, deixa quieto. Não. Nós devemos nos dispor a ir. Nos dispor a fazer. Se há alguma dificuldade com alguém, disponha-se a resolver essa situação. Quer ver algo triste que tem acontecido nas igrejas hoje? Eu espero que aqui não aconteça. Mas algo triste que tem acontecido nas igrejas hoje, por conta dessa ideia de divisão, por conta dessa dificuldade de se dispor, de ir e fazer a diferença, chega no dia da ceia, tem irmão e irmã que não quer tomar ceia. Não quer se alimentar espiritualmente. Quando o pessoal quando os presbíteros vão distribuir a ceia, de vez em quando eu fico assim, eu falo, não quero nem ver. Não vou ver. Não vou ver. Vou ver sim. Aí começo a olhar, né? E aí eu percebo alguns, daí depois durante a semana eu vou procurar. E é interessante, geralmente, pastor, eu estou com uma dificuldade, eu tô brigado com meu esposo, estou brigado com a minha esposa. Tem um irmão lá que eu não gosto, falou um negócio lá. Outro dia, pastor, eu estava no mercado, você não sabe o que aconteceu, olha que desaforo. Eu estava no mercado, o senhor passou e não me viu. Há alguns anos atrás, há uns 3 anos atrás, eu ainda podia dar desculpa. Eu era míope, tá, gente? Bem míope, né? E às vezes eu não enxergava mesmo, né? Às vezes não conseguia. Agora não posso dar desculpa, eu fiz a cirurgia e graças a Deus estou enxergando muito bem. Um irmão passou por mim e não falou bom dia. O irmão passou pela porta e nem me cumprimentou. Esse dia aconteceu uma situação assim. O irmão passou por mim, nem me cumprimentou. Aí, passados uns dias, eu conversando com a irmã, falei, irmã, está com alguma dificuldade fulano? Não, pastor. Aqui está o dia. Ele falou que você passou por ele e não cumprimentou. Onde foi isso, pastor? Na porta da igreja. Domingo assim, pastor, nem te conto. Eu estava com um piriri na barriga, pastor. E se eu não chegasse correndo no banheiro, o estrago ia ser grande. E a briga já estava feita. Pastor, isso é exemplo bobo. Gente, nós temos brigado por bobeira. E não temos resolvido por bobeira também. Porque não nos dispomos. Não queremos conversar, não descemos do pedestal do nosso orgulho. Se a igreja quer continuar sendo abençoadora, transformadora, 52 anos de plantação, 102 anos, 150 anos de plantação, mais 100 e tantos anos de organização, se a igreja quer continuar fazendo o seu papel, eu e você precisamos nos dispor a espalharmos com graça a irmandade que vem do Evangelho de Jesus. Você está disposta a resolver as pendengas, os problemas, por amor a Cristo? Por amor à igreja? Por amor à noiva?
O noivo nos comissionou a cuidar da noiva. Nós estamos dispostos a fazê-lo com esmero, com graça. Os líderes da igreja. Muitas vezes nós, no afã de conduzirmos bem o trabalho, eu digo nós, porque eu sou um dos líderes da igreja, no fervor de querer fazer as coisas corretas, muitas vezes nós nos apoderamos de uma posição intransigente. Estamos dispostos a abrir mão? Estamos dispostos a abrir mão da nossa posição, a andarmos não 1, mas 2 milhas, a não dar somente a túnica, mas também a capa? Ah, mas o pastor tem umas ideias meio estrovenga, né? Esquisita. Sei não. Ah, determinado presbítero tem umas ideias, determinado diácono tem... Você está disposto a comer 1 quilo de sal com a pessoa para ver qual é, como funciona? Nós estamos muito em si mesmados. Nós estamos muito na defensiva muitas vezes. Precisamos nos dispor a construir relacionamentos. Relatei agora há pouco aqui a minha alegria em ver caras novas. Eu sou daqueles que gostam que a igreja vá crescendo. Nós estamos trabalhando esse tema na igreja esse ano, ano do crescimento. Não com o intuito numérico. Nós estamos trabalhando o crescimento na graça, no evangelho. Nós acreditamos no que diz lá em Atos 2. O Senhor vai acrescentando dia a dia os que vão sendo salvos. Então nós nos preocupamos em crescer na qualidade e tudo mais, né? E nós temos passado por esse processo. A nossa igreja tem crescido, graças ao bom Deus, tem crescido. E tem muitas caras novas, muitas caras novas. E esses dias eu estava numa visita, a pessoa falou para mim: pastor, às vezes é esquisito estar na igreja. Eu falei: por quê? Parece que eu não conheço mais ninguém. Parece que aquela turma das antigas não está mais lá. E eu falei: meu irmão, mas você está disposta a ir lá conhecer, a perguntar o nome? Quem é você? Se você precisar saber como faz isso, converse com a Simone, minha esposa. A Simone é campeã de interpelar pessoas, de conhecer pessoas. Às vezes eu tenho dificuldade de chegar nos novos lá, nos visitantes. É só chegar em casa e falei assim: nossa, eu vi uma pessoa assim. Ela falou assim: não, conversei, era fulano de tal, veio de tal lugar, é assim, assim, assado. Eu falei: beleza. Né? Ela é minha chefe de diplomacia. Ela vai lá e faz a minha parte. Né? Ela pergunta por mim. Você está disposto? Disposta a conhecer os novos, conhecer os visitantes, saber por que eles chegaram até aqui, a sua história. Nós precisamos estar dispostos a isso. Nos dispormos a construir relacionamentos. Nos dispormos a estreitar laços. Quebrar barreiras. Romper com conceitos. A igreja não é um clube. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós queremos que somente aqueles que já estão, né, que já têm a carteirinha, permaneçam. Muitas vezes nós não queremos abrir o hall para que novas pessoas cheguem. E muitas vezes nos esforçamos ainda para pôr para fora aqueles que nós não gostamos. Devemos construir relacionamentos por meio de uma disposição proativa. Segundo lugar, devemos apresentar frutos dignos de arrependimento. Ou seja, nós precisamos acertar erros nossos e ajudar, a partir daí, a que irmãos e irmãs consertem os seus erros. Paulo, aqui nesse texto, ele vai fazer um relato bem interessante. Se você está com a tua Bíblia aberta, os versículos de 21 a 23 diz assim, ó: depois disso, eu fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Depois do quê? Depois da conversa que ele teve com Pedro e com Tiago. Depois da atitude proativa, da disposição dele. Então ele falou que depois disso, ele foi para as regiões da Síria e da Cilícia. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia. Então ele também vai para essas igrejas se apresentar. Ele também vai para essas igrejas estreitar laços, né? Igrejas que estavam em Cristo. E ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Eles tinham uma ideia de Paulo, e não era uma ideia errada.
Porque Paulo foi perseguidor da igreja. Ele sabia disso. Paulo vai carregar isso consigo por todo o seu ministério. Ele sabe, olha, eu persegui a igreja. Ele diz, olha, eu me considero menor por causa disso. E muitos se assustavam com a presença de Paulo. Se não fosse Barnabé, aquele que é natural de Chipre, os mais antigos já emendaram a musiquinha na cabeça, né? Também chamado de José, denunciar a idade, né? Eu vi uma risadinha de canto de boca, é da turma dos mais antigos. Eu estava brincando agora há pouco. Antes de vir para cá, eu fui na farmácia, estava conversando com a moça da farmácia. Aí a moça me contando um pouco. Aqui é interessante, né? Você vai nos lugares, o pessoal conversa. Lá no Oeste não é muito assim. Tá? Você vai na farmácia, o pessoal, o que você quer? É isso, beleza. Cartão, crédito ou débito? Só isso, né? Aqui a moça estava conversando comigo e ela me contando. Ela falou assim, olha, o meu marido, ele está precisando mudar de vida, ele não tem muita oportunidade, ele já é de idade, ele tem 40 e poucos anos. Ela deve ter pensado com essa minha cutis, né? Bem lisa assim, né? Isso aí deve ter uns 20 e poucos, né? Sem cabelos brancos, né? Não tem cabelos brancos, né? As cãs. Então, ela teve uma ideia correta, né? Então, as pessoas tinham uma ideia de Paulo. Ele era o que perseguia a igreja. E o que Paulo faz? Ele vai até lá mostrar, não é mais assim. Não é mais assim. Agora eu prego o evangelho da salvação. E vejam os frutos na minha vida. Paulo vai para que as pessoas vejam. Com certeza já tinham ouvido falar de Paulo. Mas ele vai lá e se mostra. Se apresenta. Ele investe do seu tempo. Da sua energia. Eu tenho dito que um dos maiores patrimônios que nós temos hoje é o tempo. Se você quer dar algo de valor a alguém, dê do seu tempo. Se você quer presentear alguém de uma maneira abençoadora, abençoe com o seu tempo. Talvez você, marido, esteja chegando no marco aí do seu casamento, você queira presentear a esposa. Vou dar uma festa, vou dar um presente, vou dar um carro, vou dar uma casa. Sabe o que muitas vezes as nossas famílias estão precisando de tempo? Sabe aquele tempo bom? Você sentar, conversar, dar risada. Nós devemos ser gratos em tudo. A Bíblia fala que em tudo dai graças. Apesar dos estragos, entenda bem, agora eu estou falando bem sério. Apesar dos estragos que aconteceram por conta dessa tempestade que passou, uma coisa de boa ela trouxe. Foi ontem, né? Ninguém tinha internet. A gente ficou fazendo o quê? Primeiro, desesperado. Né? Começa a arrancar cabelo. As crianças estavam, né? Tudo emburrado. Não tem nada para fazer, não tem internet. Eu ouvi isso ontem um monte de vezes. Não tem nada para fazer, não tem internet. Né? Primeira coisa que bate é aquele desespero. Muitos chegaram até a cutícula de nervoso assim. Segunda coisa, não tinha televisão, né? Não tinha TV a cabo, não tinha Fire Stick, não tinha nada dessas coisas. A gente teve que fazer uma coisa da época dos maias, dos incas e dos astecas. Nós tivemos que fazer o quê? Conversar. Descobrimos que até existiam pessoas dentro de casa que a gente, né, nem se dava conta da existência. Tivemos que conversar. Tempo, conversa, olho no olho, dar risada, contar aquelas piadas de tiozão, sabe? Aquelas que de tão ruim a gente ri. Nós muitas vezes não temos dado tempo. Pais, os nossos filhos têm clamado por tempo. Muitas vezes a gente fala, não sei o que fazer com meu filho. Você tem tido tempo para pregar o evangelho para o seu filho? Uns tempos atrás estava conversando com um colega pastor, enfrentando uma dificuldade com o filho. Ore pelas famílias pastorais. Já percebeu quantos filhos de pastores têm se perdido? Negado a fé? Quantos filhos de pastores têm adentrado por práticas contrárias ao evangelho? Ore pelas famílias dos pastores. Inclusive, igreja, eu tenho dito isso muito lá. Ajude o seu pastor, ajude os pastores a encontrarem o caminho correto.
Muitas vezes a gente exige do pastor toda uma agenda pragmática. O pastor tem que visitar, tem que fazer isso, tem que fazer... Aí o pastor tem tempo para todo mundo, não tem tempo para sua família. Para conversar com seus filhos. Para jogar Uno com seus filhos. Pegar aquelas cartas de mais 4, só ficar esperando a molecada toda. Aí quando eles são... Grita Uno, você começa, mais 4, mais 4. Eles começam a chorar, desesperado. Meu pai é meu inimigo. De vez em quando nós jogamos Uno lá em casa. E é um sarro. É um sarro jogar Uno em casa. Depois da briga vem as sarro, né? Que você acaba brigando. Ter tempo. Esposa, às vezes o que o teu marido quer é tempo. Para que vocês conversem olhando no olho, que vocês sentem à mesa, que vocês dialoguem. Não só sobre coisas triviais. Uma coisa que me agrada muito, a gente faz muito isso em casa. Né? As crianças saem às vezes cedo para ir para a escola, às vezes não, eles saem todo dia cedo para ir para a escola. Né? E aí, nós sempre temos um tempo em casa de devocional, eu e a Simone. Né? Fazemos lá um chimarrão, sentamos e vamos conversar. Quantas boas mensagens, quantas boas pregações, mensagens dos quais pessoas chegaram, pastor, que mensagem, que poder, pastor, eu precisava ouvir isso. E foi a Simone que falou para mim, nas conversas que nós tivemos. Nós precisamos apresentar frutos. Então, se você quer apresentar, se você quer, dá tempo. Se você quer viver uma verdadeira reconciliação, mostre arrependimento. Muitas vezes nós queremos que as coisas se consertem, mas nós não mostramos arrependimento. Nós queremos que a igreja caminhe em graça e verdade, mas nós não nos arrependemos dos nossos erros. Paulo foi lá mostrar aqueles irmãos na Síria, na Cilícia, olha, eu fazia isso, mas agora vejam em mim. Observe, tanto que Paulo vai depois, né, no outro texto, ele vai fazer uma das declarações mais poderosas, mais impactantes que alguém que foi comprado pelo sangue de Jesus poderia fazer. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Essa é uma das declarações mais corajosas que um homem já fez em toda a história. Podem me imitar, porque eu estou imitando a Cristo. Então, nós devemos mostrar, se eu quero construir pontes, eu tenho que mostrar frutos do meu arrependimento, frutos da nova vida. Eu digo que sou convertido, mas eu sou aquele crente beligerante, eu sou aquele crente que só arruma confusão. Traduzindo, chato, xarope, insuportável, crica, ácido. Então, eu tenho que demonstrar isto. Eu tenho que viver, eu tenho que apresentar frutos dignos de arrependimento. Para as pessoas verem, mas aí eu vou me rebaixar muito. Paulo vai relatar em Filipenses o que? Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em... E qual que é a primeira coisa que ele relata do que Cristo fez? Ele se humilhou. Ele se fez escárnio por nós. E nós, muitas vezes, né, alicerçados num patamar de orgulho, arrogância. Então, nós devemos agir de maneira condizente. Mostrar frutos dignos de arrependimento. Acertar erros do passado. Mas não fui eu que fiz, pastor. Não importa. Se o Espírito habita em você, tome a atitude, tome a decisão. Faça a sua parte. Mesmo que você não tenha sido o agente provocador, conserte o erro. Mostre o evangelho que você vive. Terceiro e último lugar, nós devemos produzir ações de graças que glorifiquem a Deus. Quando Paulo sobe a Pedro, conversa com Pedro e com Tiago, depois vai para a região da Síria e da Cilícia, se apresenta aos irmãos judeus convertidos ao evangelho.
Algo interessante é percebido, ele relata isso no versículo 24. E glorificavam a Deus ao meu respeito. Por conta da atitude, por conta do posicionamento, por conta daquilo que ele havia produzido, ações de graças foram produzidas. Deus foi glorificado. Senhor, obrigado. Obrigado pela vida de Paulo. Obrigado pela posição de Paulo, pelo evangelho que Paulo tem pregado. Obrigado por termos um homem como esse na igreja, um irmão como esse na igreja. Senhor, Tu é bom conosco. Tu és maravilhoso conosco, porque tem nos presenteado com algo tão maravilhoso, que é a presença de Paulo, que é o evangelho que ele prega. Quando as pessoas pensam em você, quando as pessoas pensam em mim, pastor Ricardo, é essa a sensação que eles têm? Ou quando eles pensam a seu respeito, eles torcem e falam, meu Deus, fulano vai estar lá hoje na igreja, eu nem vou então. Eu nem vou. Ah, mas ninguém tem que ir na igreja por minha causa, tem que ir para glorificar a Deus. Mas muitas vezes nós, confessa, nós somos impedimento para que pessoas se aproximem. A nossa vida, irmãos e irmãs, tem que produzir alegria. As pessoas têm que ser gratas pela nossa existência. As pessoas têm que glorificar a Deus pelo testemunho que nós damos. Marido, quando a sua esposa pensa em você, ela glorifica a Deus? Ou ela pensa, que homem sovina, que, meu Deus, que fardo. Se eu soubesse, eu não tinha casado. Se a sogra aceitasse, eu devolvia. Aí vai conversar. Não, não quero de volta, não. Minha mãe falou isso para Simone um dia. Devolve não, que eu não quero de volta, não. Esposa, quando o marido pensa em você. Meu Deus. Estava conversando com um colega esses tempos atrás, não crente. Me procurou, nós estávamos conversando e ele estava falando, pastor, eu estou passando uma situação muito difícil. Até, inclusive, acabou chegando ao divórcio. Pastor, eu estou passando uma situação muito difícil. Eu falei, o que foi? Não tem mais como conviver com a minha esposa. Minha vida é um inferno. Eu faço de tudo para essa mulher, mas não tenho o que lhe agrada. Ele falou, não tem prazer de estar em casa. Ele falou assim, eu tenho que ficar tirando sapato para ficar entrando dentro de casa, não posso. E se eu entro de meia, ela fala, você está sujando o pé com a meia. Está sujando lá o chão. Se eu vou comer, não, mas você vai sujar um prato para comer, eu vou comer aonde? É um inferno na minha vida. E eu fiquei pensando, né, a respeito disso. Eu falei, uma tristeza. Eu não queria nada. E é uma pessoa com muitas posses, muito rico. Eu dava tudo, pastor. Dava tudo. Para viver numa casinha simples, com uma mulher simples, mais feliz. Daquela máxima, né? Que dinheiro não traz felicidade. Quando seu marido pensa em você, você que é adolescente, você que é jovem, quando os seus pais pensam em você, os seus pais glorificam a Deus pela sua vida? Porque você é um filho obediente, porque você é um moço, uma moça fiel, porque você tem produzido alegria no coração dos seus pais. Quando pensam em nós como igreja, no coletivo, as pessoas aí fora glorificam a Deus? Ah, pastores não glorificam porque são ímpios. Lembra do Salmo 126? Que eles olhavam para Israel e entre as nações se dizia, com efeito, grandes coisas Deus tem feito no meio deles. Eles tributavam a Deus, eles reconheciam a Deus na atitude de alegria do seu povo. O evangelho que constrói pontes nos leva a viver uma vida que glorifica a Deus e que produz a Deus ações de graças. As pessoas agradecem a Deus, louvam a Deus. Eu digo que dos objetivos de vida do cristão é que o não crente olhe e fale, eu quero ser igual a ele.
Quero ser igual a ele. Certa feita eu estava pregando a um colega ateu. Pastor, você tem colega ateu? Tenho colegas ateus. Colegas maçons. Tenho colegas de... Eu tenho um grupo que se reúne toda semana. Nós jogamos basquete juntos. Já perceberam, né? A minha pinta atlética, né? Então nós jogamos basquete juntos, né? E depois tomamos remédio juntos. É bem assim, né? Então um grupo coletivo de compra de remédio, essas coisas todas. Inclusive nós temos médicos no grupo, então eu falo que eles já produzem clientela ali no meio, né? Tem um ortopedista que ele lota a agenda dele só com a gente durante a semana, né? E aí eu estava pregando, no churrasco, a gente faz um churrasco toda terça-feira lá. Eu sou churrasqueiro, diga-se de passagem, né? Aí nós estávamos conversando, e ateu, cara ateu, um alto poder de argumentação, e eu ali, Senhor, dá graça, e respondendo e conversando, etc e tal. De repente ele virou assim, olhou para mim e falou assim, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não consigo crer no que você está me dizendo. Mas deixa eu te falar uma outra coisa. Eu tenho inveja da sua fé. Aquele foi o maior presente que eu pude ganhar. Ser reconhecido como digno de alguém que crê no Senhor Jesus. E ali Deus foi glorificado. Nossa vida tem que produzir esse tipo de sentimento, esse tipo de ação nas pessoas. Porque nós somos representantes desse evangelho. Nós formamos o corpo, a igreja de Cristo. Uma igreja que busca em todo o tempo brilhar a luz de Cristo ao mundo. Paulo tinha essa intenção de que Cristo fosse reconhecido, que as pessoas vissem a imarcessível luz brilhando, luz da justiça, o sol da justiça brilhando em todos. Nosso testemunho deve colaborar com isso. Nossa vida. Isso não me exime de pregar. Eu tenho que pregar. Como querer não, se não há quem pregue. Mas se eu pregar e não viver, eles vão dizer que é hipocrisia. Então, que você produza, que você tenha uma vida que produza a Deus ações de graças. Que as pessoas glorifiquem a Deus pelo teu testemunho e que Ele seja reconhecido nas tuas palavras e nos teus atos. Para louvor, honra e glória do nome dEle. Que assim seja nas nossas vidas, irmãos e irmãs. Que nós procuremos estreitar relações, que nós procuremos apresentar frutos dignos de arrependimento, acertando toda e qualquer aresta. Que possamos, pelo nosso viver, testemunho, produzir atitudes, produzir ações de graças que glorifiquem a Deus. Oremos. Bondoso Deus, nessa manhã maravilhosa que o Senhor nos dá, manhã onde nós podemos te servir, manhã onde nós podemos, ó Pai, te bendizer, te glorificar, nós pedimos que o Senhor nos dê a capacidade de entender este Evangelho, de forma que ele não seja para nós somente algo como uma filosofia, mas que ele venha, ó Pai, a fazer parte das nossas ações, que possamos conceber a nossa vida à luz do Evangelho. Possamos conceber o casamento à luz do Evangelho, a educação dos nossos filhos à luz do Evangelho, a condução das nossas finanças à luz do Evangelho. Que possamos conduzir, ó Pai, as nossas ações, as nossas atitudes entre as pessoas deste mundo, ó Pai, à luz do Evangelho. Que sejamos profissionais, ó Pai, com a ética do Evangelho. E que tudo, ó Pai, que fizermos, seja em atos e em palavras, glorifique e exalte o nome do Senhor. Que possamos nos dispor a construir pontes do Evangelho, de maneira que o Senhor seja em tudo glorificado e bendito, hoje e eternamente, em nome de Jesus. Amém. E amém. Louvado seja o nome do Senhor.